A história começa na África, ou melhor, no território das operações militares. Soldados armados estavam se escondendo atrás de grandes rochas, segurando armas em suas mãos. Eles estavam coletando informações sobre seus oponentes. Um desses soldados armados disse que esses caras eram da oposição. De onde eles tiraram suas armas? Aparentemente, a situação não era boa. Um dos soldados relatou que 3 pessoas estavam feridas. Outro soldado perguntou se eles realmente deveriam recuar, mas então um cara chegou e disse firmemente que não, porque ele mesmo iria investigar. Um dos soldados armados perguntou se era realmente o comandante. Ele era o capitão do 5º destacamento da 1ª Legião Estrangeira, do corpo militar de um certo país, chamado Atsumi Ryuji. Depois disso, o próprio capitão foi investigar. Ele estava se escondendo atrás de uma pedra, estudando cuidadosamente a situação de seus inimigos. Eugênio notou e pensou que os 3 deles estavam nas sombras no momento, e outro estava se escondendo atrás de uma árvore. Ele tomou uma decisão rápida e decidiu contorná-los e atacá-los de repente. Os oponentes não esperavam por isso de forma alguma, e é por isso que o plano do capitão deu muito certo. Rude os atacou imediatamente, imobilizando um deles ao acertá-lo na cabeça com um soco. Depois, o mesmo destino alcançou o outro. Um dos oponentes ficou assustado e aparentemente decidiu fugir, mas não deu certo. Ryuji o atacou por trás e jogou seu rosto no chão. O oponente armado restante tentou atirar em Ryuji, mas também não teve sucesso. Ryuji foi mais rápido e ágil do que ele, sacou uma arma e atirou, a bala o atingiu em cheio. Depois de apenas alguns segundos, um esquadrão de 4 oponentes foi derrotado. Ryuji sozinho conseguiu superá-los, após concluir com sucesso a tarefa. Ryuji relatou pelo rádio que todos os alvos haviam sido capturados e anunciou o fim da comunicação. Após isso, o esquadrão de Ryuji amarrou os 3 prisioneiros a uma árvore. Durante todo esse tempo, quando já haviam recobrado a consciência, esses 3 inimigos estavam murmurando algo em sua própria língua, mas Ryuji conhecia a língua deles, e portanto, conseguiu se comunicar facilmente com um deles. Em seguida, o comandante foi informado de que todos os demais haviam sido destruídos. Azumi disse que estava tudo bem e informou seus subordinados que a base deles estava mais adentro na floresta, então, antes do fim do dia, eles iriam explorar. Todos os subordinados aceitaram a ordem. Depois de obterem as informações de que precisavam durante a busca, eles imediatamente foram em busca de sua base. Um dos subordinados de Azumi disse ao comandante que ele era incrível como sempre, ao que o comandante respondeu que estava elogiando-o cedo demais. Seu soldado disse que ele era um herói que não tinha medo da morte, suas habilidades eram simplesmente excelentes, além de ser um gênio. Quando ele conseguiu aprender a língua local? O comandante não respondeu nada. Um dos soldados disse que achava que os japoneses eram idiotas amantes da paz, no entanto, o comandante era completamente diferente. Não é à toa que o chamam de o mais forte. Então, o comandante parou e disse que estava errado em relação a algo. O soldado perguntou o que era, e o comandante disse que tinha medo da morte, assim como eles. Ele apenas percebeu que sobreviveria se atacasse primeiro. Aqui, o comandante parou abruptamente, e os soldados ficaram preocupados e o chamaram. Havia uma estranha névoa por toda parte depois de um longo caminho. Silence Ryuji disse aos seus soldados que a base inimiga logo apareceria, então todos deveriam ficar alerta. Mas Rude estava muito confuso, porque era realmente muito estranho. Ele perguntou o que diabos estava acontecendo e pensou se realmente era neblina na África e não um gás venenoso. Mas, o que diabos era aquilo? Ele se encontrou em uma caverna espaçosa e estranha. Olhando ao redor, pensou onde estava. Seria essa caverna próxima dali? Ele precisava de um mapa, quando uma janela de sistema apareceu na frente dele. O sistema saudou ele, chamando-o de herói de outro mundo. Azumi estava confuso e perguntou quem era aquilo. Seria um homem do lado oposto? Mas então, ele sentiu suas calças e percebeu que não tinha arma nenhuma, e o resto das armas tinha desaparecido também. Ele pegou sua faca e pensou que era o único sobrevivente. O sistema parecia ter lido perfeitamente seus pensamentos e disse a ele para não ficar tão preocupado. Ela era sua assistente virtual. Primeiro, ele deveria verificar seu status. A janela de status dele apareceu na frente dele, e ele a examinou atentamente. Pensou, o que é tudo isso? Todas as suas características estavam indicadas naquela janela de status. Seu nome e raça estavam lá, sua profissão era soldado, seu nível era 2, seu estilo era combate corpo a corpo a partir do nível 79. Sua saúde estava em 318 de 336, e sua mana estava em 34 de 36.
Sua condição era normal. Azumi pensou se realmente não havia informações sobre ele. De onde ela tinha vindo? Ele segurou a cabeça e perguntou se tinha batido a cabeça e ficado louco. Mas o sistema disse que ele estava errado, isso era uma ocorrência normal ali, não era como jogar jogos em seu mundo. Azumi disse que não sabia disso, e a assistente virtual ficou surpresa com sua resposta. Foi por isso que ela ficou em silêncio por um momento. Ele realmente não costumava jogar jogos de computador, não podia se dar ao luxo. O sistema estava claramente confuso e perguntou se ele sabia alguma coisa sobre renascimento. Em outros mundos, Azumi ficou ainda mais sério e disse não ao perguntar o que era o sistema. Ele hesitou e disse que entendia bem a situação dele, mas então Ryuji ouviu alguns sons e pensou se eles realmente eram pessoas. O sistema disse a ele que faria tudo de acordo com ele, mas Azumi o interrompeu e mandou ele calar a boca. O assistente virtual realmente não disse mais uma palavra. O comandante ficou de pé na encosta da montanha e olhou para baixo. Ele começou a observar de perto porque precisava descobrir o que estava acontecendo lá. Essas eram pessoas que aparentemente também usavam magia. Estavam conversando entre si em sua língua, e a princípio parecia ser a mesma língua falada por aquelas pessoas que então estavam amarradas a uma árvore por Ryuji e seus soldados. Mas mesmo assim, Ryuji percebeu as diferenças entre essas línguas. Ele achou que a língua não era como o dialeto dos habitantes locais da oposição. Ele também viu suas janelas de status e magia. Ele pensou que estava em outro mundo. Ele começou a observar cuidadosamente as ações dessas pessoas estranhas e então percebeu que suas ações não estavam dando resultado. Essas pessoas estavam usando sua magia para lutar contra um grande lagarto, mas suas ações realmente não estavam causando nenhum resultado. Ryuji continuou monitorando de perto seus ataques e pensou que os ataques diretos não estavam causando nenhum dano a esses magos, e todos entenderam isso. Um deles, enxugando o suor do queixo, pensou que antes disso, eles haviam matado muitos monstros fortes. Talvez devessem recuar antes que a magia se esgotasse. No entanto, eles já haviam perdido vários companheiros. Para Yuji, aparentemente, não podia mais ficar de lado, e por isso os chamou. Ele desceu até eles e perguntou por que não o atacaram no estômago. Os homens ficaram muito surpresos e perguntaram de onde ele veio. Rude disse que não importava, e ele mesmo pensou nisso. Que a língua dele se assemelhava a uma mistura de espanhol e português, e ele também ouviu traços de francês. Ele pensa que pode falar com eles depois disso. Ele disse que se eles se aproximarem dele e o atingirem no estômago, facilmente o derrotarão. Ela perguntou por que eles não fariam isso. O mágico perguntou o que mais ele estava perguntando. É extremamente perigoso se aproximar desses monstros, e além disso, por causa do uso de magia, a saúde deles está quase zerada. Ryuji tem esse significado. Eles logo esgotariam suas forças, não é um mágico não aguentou e se aproximou dele, começando a cutucá-lo com o dedo, gritando que, uma vez que ele já os alcançou, talvez ele pudesse ajudá-los. Se ele se revelar o escolhido, isso significa que ele também é um mercenário. Ryuji permaneceu tão calmo quanto sempre e nem mudou seu rosto, e disse que entendia. O mágico ficou surpreso e perguntou o que os outros mágicos que continuaram a conter esse enorme réptil com sua magia estavam dizendo, já que mal conseguiam mais. Um deles disse que não podia mais fazer isso. Então, eles olharam e perguntaram se ele era de nível 2 e como ele chegou até ali. Ryuji não deu atenção às palavras deles, pensou que, embora não importasse, se aproximou mais desse monstro. Esse enorme monstro rosnou para ele, aparentemente, ia atacá-lo, mas Ryuji não estava mais naquele lugar. Ele se impulsionou com o pé a partir desse monstro e voou para cima. Ele pensou que, para evitar envenenamento, precisaria ir por trás. Esse monstro nem teve tempo de entender qualquer coisa, muito menos reagir. Ele observou cuidadosamente a cauda e pensou que o golpe da cauda seria mais forte do que ele havia calculado. No entanto, no momento em que o monstro estava prestes a atingi-lo com a cauda embora tenha quase o tocado, Ryuji instantaneamente se moveu para outro lugar e pensou que tudo bem se ele fosse atingido. Ele atacou o monstro e voou para longe. Ele disse que esse monstro estava acabado. O mago observava muito de perto e ficou atordoado. Ele não esperava que Ryuji fosse capaz de fazer isso. Ele o encarou de boca aberta. Ryuji, apesar do forte golpe, pousou delicadamente no chão, após o qual se impulsionou novamente com força. Ele correu em direção ao monstro naquele momento. Ryuji pensou que precisava atrair a atenção dele e forçá-lo a abrir, e isso precisava ser feito agora. Seu ponto fraco era o estômago. Ele tirou sua faca e a enfiou diretamente na barriga do monstro. O monstro rosnou e depois desabou.
Os magos não esperavam por isso de forma alguma. Um deles gritou se ele realmente matou o monstro com apenas uma faca. Outro disse que não podia ser, e outro lhe perguntou quem ele era. Rude respondeu que era um simples soldado. O monstro foi derrotado, depois essa lagartixa se transformou em poeira e desapareceu, e uma moeda de ouro caiu dela. Rude alcançou e pegou em suas mãos. Ele começou a girá-la e examiná-la. Ele perguntou o que era isso. O assistente virtual informou que ele havia aumentado de nível e seus indicadores de saúde também haviam aumentado, assim como os indicadores de mana. O assistente virtual mostrou a ele suas características novamente. Agora, seu nível era 3. A saúde estava em 334 de 354. A mana estava em 39 de 41. Ryuji estudou tudo isso cuidadosamente e pensou que também era verdade. Os números no painel haviam mudado. Em seguida, um mago de cabelos loiros se aproximou dele por trás e o chamou, dizendo que sim, ele era o salvador deles. Ryuji se virou para ele e disse que não foi difícil. O mago perguntou quem ele era de qualquer maneira. Ele se apresentou como soldados, mas seu uniforme não parece com o uniforme de um soldado real, disse Ryuji. Ele afirmou que era o capitão do 5º Corpo da Legião Estrangeira. Ele pensou que, mesmo que contasse a verdade, parecia que ninguém entenderia. Depois disso, ele disse que era muito difícil de explicar, mas que salvar pessoas era sua especialidade. O mágico sorriu para ele e disse que não importava afinal de contas, ele era forte, e por isso achava que não estava enganando ninguém. Ele sugeriu que gostaria de se juntar a eles, mas os outros magos foram muito hostis com Ryuji. Eles interromperam o amigo e disseram que eram contra. Um deles disse que ele nem era um aventureiro, era apenas um estranho que apareceu sozinho na masmorra, o que era assustador. Então, o mágico de cabelos loiros perguntou se eles seriam capazes de sair daqui por si mesmos. Ao ouvirem a pergunta, os outros hesitaram e não sabiam o que responder, porque eles próprios entendiam perfeitamente que seria muito difícil para eles sair. Se eles pudessem fazer isso, então o mágico de cabelos loiros decidiu vir por outro lado e calmamente perguntou aos outros se ainda havia pessoas aqui que eram contra essa decisão. Se fossem contra, poderiam oferecer suas próprias ideias sobre o que era melhor fazer. Mas mais uma vez, ninguém conseguiu dizer nada. Eles entenderam que o amigo deles estava certo, mas tinham medo e não confiavam em Ryuji. Então, o mágico suspirou e disse que era maravilhoso que não houvesse objeções. Ele se virou para o capitão e perguntou se ele poderia tirá-los desta masmorra. Ryuji disse que não tinha problema. Depois de resolverem todos os mal-entendidos e desacordos, eles partiram em uma jornada. No caminho, encontraram vários monstros e obstáculos. O caminho, mas graças a Ryuji, tudo correu tranquilamente. Ryuji habilmente e implacavelmente abriu o caminho para eles, mas os magos também não ficaram para trás. Eles também tentaram apoiar Ryuji com sua magia, e logo os magos perceberam que estavam errados quando não queriam seguir Ryuji e não confiavam nele. Quando o caminho estava mais ou menos livre e não havia mais batalhas, os magos elogiaram Ryuji e disseram que sim, ele era apenas um monstro, o fato de tê-lo encontrado aqui é simplesmente uma sorte incrível. Um pouco mais e eles poderiam ter morrido aqui. Rude perguntou se este lugar era realmente tão perigoso, ao que o mago que estava na frente dele respondeu que seu nível era 2 vezes menor do que o dos monstros deste calabouço. Ao ouvir essa pergunta, os magos que estavam atrás dele não puderam deixar de zombar dele e perguntaram se ele não sabia disso. O mago que estava na frente disse ao mago que começou a zombar de Ryuji para caminhar em silêncio e não se mexer, e ele mesmo se desculpou com o capitão pelo truque de seu camarada. Ryuji disse que de alguma forma não se importava com isso, ele realmente não se importava, nem mesmo mudou sua expressão. Então, o mago decidiu começar sua explicação e disse que a guilda de aventureiros atribui um nível pessoal a cada calabouço, dependendo dos monstros que vivem dentro dele. O nível mais baixo é o D, depois vem o C, seguido do B e, finalmente, o S. Também existem monstros de nível mítico e lendário, mas eles são muito raros. O lagarto que ele derrotou estava no nível D, são muito raros aqui, mas ainda assim ele hesitou um pouco e acrescentou, encerrando sua história, que de alguma forma Rude ouviu atentamente e pensou que ele nem sabia o que era um calabouço. Aparentemente, este é o habitat dessas criaturas perigosas são chamadas de monstros aqui, quando morrem, se dissolvem em poeira. Após a morte deles, é possível encontrar alguns itens raros. Parece que é por isso que os aventureiros protegem esses lugares. Ele tirou a moeda que pegou após matar aquele lagarto e pensou que poderia ser uma delas. O mago olhou para a moeda e perguntou o que era e para que servia. Deve ser uma arma de invocação, Luigi perguntou se não era dinheiro. O mago explicou que não poderia ser usado como dinheiro.
Itens especiais na forma de moedas têm diversos efeitos. O efeito desta moeda é convocar armas. Com esse efeito, uma pessoa pode convocar qualquer arma que tenha usado no passado. Luigi comentou que isso era bastante conveniente e perguntou se poderia ficar com a moeda para si. O mago concordou, afinal, ele matou aquele lagarto, então a recompensa seria dele. No entanto, os magos que o acompanhavam não conseguiram evitar zombar da situação, dizendo que era a coisa mais barata que um monstro poderia deixar para trás. O mago concordou, afinal, ele matou aquele lagarto, então a recompensa seria dele. No entanto, os magos que o acompanhavam não conseguiram evitar zombar da situação, dizendo que era a coisa mais barata que um monstro poderia deixar para trás. Rugi parou e franziu o olhar para aquele mago. Ao ver o olhar dele, o mago se assustou e deu alguns passos para trás. Mas como dizem, a melhor defesa é um ataque, e por isso o mago correu na direção de Ryuji, perguntando o que ele estava olhando. Mas Ryuji não deu muita importância, apenas virou-se e continuou seu caminho. Os magos continuaram cochichando às suas costas, e um deles disse que ele era tão estranho que Ryuji provavelmente concordava. O aventureiro, na maior parte, se depara com magos, que não precisam de moedas como aquela, então essa moeda em particular não é muito popular. No entanto, para ele, essa moeda pode ser um trunfo. Nada indicava problemas, mas outro monstro apareceu em seu caminho. Todos imediatamente adotaram suas posições de luta e entenderam sem palavras o que precisavam fazer. Rugi naturalmente avançou e derrotou a serpente. O assistente virtual notificou de que ele havia aumentado de nível e seus indicadores de saúde e mana também aumentaram. Rugi coçou a cabeça e disse o quanto isso era irritante. Ele já tinha percebido que tinha subido de nível. O mago olhou cuidadosamente e perguntou se algo estava realmente errado. Rugi respondeu que o assistente virtual sempre era barulhento e irritante para ele. O mago não entendeu do que ele estava falando e perguntou o que era o assistente virtual. Rugi disse que sim, e que não deveria se preocupar com isso, pois ele pensava que só ele conseguia ouvir essa voz e não sabia por quê. O assistente virtual disse a ele que era porque ele queria e que não deveria se preocupar com perguntas estúpidas, mas sim olhar para frente. Eles saíram em uma enorme área vazia. Os magos também decidiram olhar ao redor e finalmente se sentiram aliviados. Agora eles estavam caminhando mais tranquilamente. Um deles disse que em breve finalmente chegariam à saída, mas então Rugi ouviu algo estranho e, portanto, gritou para que fossem cuidadosos lá em cima. Aparentemente, o inimigo estava lá, mas os magos não levaram suas palavras a sério. Mas ele não conseguiu terminar a última palavra, pois um monstro enorme o esmagou com sua pata, deixando apenas uma bagunça ensanguentada. Outro mago, que também não estava tão longe dele, já tinha agarrado todos os outros e estava muito assustado. Ninguém queria acreditar que era verdade, pois estavam tão felizes que em breve sairiam dali. Disseram que estavam apenas brincando. O que um dragão faria em uma masmorra? Os magos estavam muito assustados, pois ninguém estava preparado para isso e não havia como se preparar. Aparentemente, um deles entrou em pânico forte e não conseguia mais ficar ali. Portanto, sem pensar em nada, ele correu direto para a saída. Rugi estava prestes a correr atrás dele e gritou para que ele parasse, mas esse enorme dragão, como se adivinhasse as ações desse mago, bloqueou seu caminho, ficando bem na saída, e então rosnou alto. O dragão, seja de propósito percebendo o que estava acontecendo ali ou não, tapou a saída com sua cauda e, então, houve um desmoronamento. A saída e a entrada da caverna foram bloqueadas. Os magos entraram em um verdadeiro pânico. Alguém gritou que ele bloqueou a saída da masmorra. O mago que estava na frente o tempo todo olhou ao redor e aparentemente viu outro túnel na colina. Ele disse que ainda tinha um caminho a seguir. Alguém perguntou a ele como ele ia fazer isso. O mágico disse que precisavam afastar o dragão da saída, eles deveriam se preparar para atacar sob seu comando. Depois disso, todos os magos entraram em posição de combate, e o mágico de cabelos loiros acrescentou que também deveriam estar atentos aos ataques diretos dele. Mas as coisas não correram tão bem quanto queriam. Os magos não conseguiam enfrentar sozinhos um inimigo tão poderoso. Todos os seus ataques pareciam inúteis contra o dragão, que nem parecia percebê-los. Apenas ficava cada vez mais furioso. Ao ver o dragão furioso, o mágico de cabelos loiros ficou tenso e disse que era ruim. Rugi perguntou qual era o problema dele. O mágico se virou para ele e disse que iria atacá-los com um rugido demoníaco, e todos deveriam ficar longe dele. Alguém perguntou se ele estava brincando ou algo assim, para onde deveriam correr, já que realmente não havia para onde fugir. Mas o dragão já havia soltado seu rugido demoníaco, e aqueles que não tiveram tempo de escapar já estavam mortos. Todos os magos estavam muito abalados, eles entenderam que era inútil.
Alguém já estava em pânico e disse que todos morreriam ali. Apenas Ruji manteve a sua calma e compostura. Aparentemente, ele agiu antes disso, monitorando de perto o comportamento e os ataques do dragão, e provavelmente já estava elaborando algum tipo de plano. Ele achou que era uma força incrível, notou todos os pequenos detalhes e pensou que, assim como sua pele, era incrivelmente resistente. No final, ele chegou à conclusão de que esse monstro era a encarnação viva de um tanque. Mas, como Ruji era um homem militar, ele também tinha experiência com tanques, o que significa que ele sabia como resistir a eles. Ele pensou que, para destruir o tanque, era necessário atacá-lo por cima. No entanto, na situação atual, ele não achava que isso funcionaria com um dragão. Ele pensou nisso e começou a examinar cuidadosamente, então ele notou algo e pensou que a pedra havia arranhado seu estômago, mas para ter certeza disso, ele precisava se aproximar do dragão. Depois disso, sem dizer uma palavra, ele decidiu arriscar e foi direto para o dragão. O mago o chamou e perguntou para onde ele estava indo. Ryuji respondeu brevemente que estava em uma missão de reconhecimento. Ele se aproximou sorrateiramente da criatura e decidiu se esconder atrás de uma pedra. Depois de esperar o momento certo, ele puxou sua faca e correu diretamente para o dragão. Ele balançou sua faca e conseguiu arranhar a pele do dragão. O dragão gritou de dor e decidiu atacá-lo, mas Ryuji conseguiu desviar de um dos golpes. Um dos magos que estava não muito longe de Ryuji olhou para ele com desagrado e pensou que esse dragão não poderia ser derrotado com apenas um golpe de faca. No entanto, Ryuji não queria derrotá-lo com esse golpe, pois ele mesmo entendia que era impossível. Ele estava convencido de algo e pensou que, como imaginava, os ataques mágicos não funcionavam contra o dragão, mas os ataques físicos sim. No entanto, seu raciocínio foi interrompido por um mago que o chamou. Ryuji pediu ajuda para derrotar o dragão. O mago perguntou como ele pretendia fazer isso. Outro mago disse que era simplesmente impossível. Um mago que estava sentado ao lado deles disse que estava completamente apavorado ou algo assim. Mas o mago da luz olhou para eles ameaçadoramente, deixando-os entender que deveriam ficar em silêncio, e aparentemente entenderam o sinal e pararam de contradizê-lo. Esse mago se virou para Ryuji e disse que eles estavam certos dessa vez. No entanto, Ryuji já sabia o que fazer, por isso interrompeu e disse que não estava pedindo a ele. Mas eles não têm muitas opções. O mago entendeu isso, após o que ele pensou sobre isso e disse que entendia e perguntou o que deveria fazer. Uma garota se aproximou dele e perguntou se ele estava falando sério, ao que o mago respondeu para que ela ficasse quieta, ou então todos morreriam aqui. Ryuji disse a eles para não se preocuparem, porque não precisariam fazer nada complicado, e ele mesmo pensou que eles só precisavam distrair o dragão por um tempo. Após Ryuji dar uma ordem aos magos, todos começaram a disparar magia no dragão, distraindo-o. Um deles gritou com o dragão, chamando-o de réptil estúpido, e perguntou ao dragão como estava se sentindo. Os magos continuaram atacando, e um deles perguntou onde aquele garoto tinha ido. Ele não os deixou, não é? Riot estava escondido nas proximidades e pensou que era ótimo, eles o distraíram, e agora era hora de usar sua carta na manga, que ele recebeu recentemente. Então, ele perguntou ao mago como ativava essa moeda, ao que o mago disse a ele que deveria apertá-la em seu punho e imaginar o que queria ver em seu lugar e, em seguida, quebrar a moeda. Ryuji pegou a moeda e fez exatamente o que o mágico disse. Depois disso, um rifle apareceu em suas mãos. Ele mirou e pensou que se precisasse derrotar um tanque vivo, só poderia ser com isso. Era um rifle de precisão de grande calibre de 12,7 mm, o Punk T2. Ryuji já o tinha usado uma vez em um exercício de treinamento. Com isso, ele poderia destruir o alvo instantaneamente, tudo acabaria com apenas um tiro. Ele mirou e puxou o gatilho, e ele acertou exatamente o alvo. O dragão foi derrotado. Os magos estavam perplexos e disseram, como é possível, afinal, o dragão foi derrotado. Seu corpo também se dissolveu. Então um monte de moedas de ouro apareceram. Os magos não estavam mais se contendo de alegria, eles imediatamente correram em direção ao tesouro e começaram a se encher dele. A garota disse que era a primeira vez que ela via um número tão grande de itens que caíram dos monstros. O assistente virtual informou que ele tinha aumentado seu nível várias vezes. Ryuji não aguentava mais e pediu para seu assistente virtual ficar quieto, ele já tinha entendido. Então ele viu algo na frente dele, olhando de perto, ele pensou, será que são realmente sapatos de criança? Por que uma criança esqueceu isso aqui? Um mago se aproximou dele e disse que ele era realmente incrível. Agora, outros magos também começaram a apoiá-lo e disseram que ele realmente o derrotou o dragão com um só golpe, ele é realmente algo, ele é realmente incrível, e como eles não se importariam em tê-lo lá. Mas, naquele momento, Rui não estava com disposição para se divertir com os outros.
E foi por isso que eles foram interrompidos por Rui, que mostrou os sapatos de criança em suas mãos e perguntou o que aquele sapato estava fazendo ali, e além disso, era do tamanho de uma criança. Um dos magos disse que provavelmente era da mesma criança que eles vieram procurar aqui. Ruji ficou muito sério e pediu que contassem mais sobre isso. Então, o mago começou a contar tudo. Ele disse que tinham aceitado um pedido da guilda para procurar uma criança desaparecida. No entanto, durante a missão, um membro de seu grupo foi sequestrado, muito provavelmente essa criança, assim como seu aliado, foi sequestrada pelos goblins. Ruji perguntou se eles vieram aqui procurar uma criança e o companheiro deles. Os magos ficaram em silêncio por um tempo, após o qual um deles disse que não, eles já firmemente decididos de que não pretendem mais ficar aqui vão sair desta masmorra, afinal não é seguro permanecer aqui. Ryuji não entendeu nada e perguntou sobre o amigo deles e a missão deles. Eles simplesmente o deixariam aqui? Um dos magos estava com muito medo, que ele havia experimentado recentemente, afetou-o. Nenhum deles pretendia mais ficar aqui, gritando que ele não entendia nada. Eles não são tão fortes quanto ele. O mago de cabelos loiros, embora estivesse muito cansado, ainda tentou se segurar e pediu a ele para se acalmar. Ele virou para Ruji e disse que, felizmente, ele estava certo. Isso seria uma terra cheia de monstros com classificação D mais alta. Sim, ele conseguia ver com o exemplo deste dragão. O mago de cabelos escuros disse que provavelmente era culpa da guilda por não terem explorado corretamente esta masmorra. O mago de cabelos loiros disse que provavelmente era o caso e, quanto a esses goblins, eles são fracos por si mesmos, no entanto, em grupo, podem se tornar um grande problema. Eles frequentemente fazem reféns e atraem outros para sua toca. Deve haver um ninho deles por perto, no entanto, eles não serão capazes de vencê-los. Vuji queria dizer algo, mas o mago interrompeu e disse que havia duas outras razões além da primeira. A primeira razão é que a ordem deles é inválida se o nível deles for menor do que o da masmorra. Para fazer isso, eles precisam voltar para a guilda e apontar o erro de classificação da masmorra, e um grupo de aventureiros com classificação mais alta será enviado lá. A segunda razão é que eles encontraram um membro desaparecido do grupo depois de aceitar a missão, então eles estão conectados apenas por relações comerciais. Aventureiros não são heróis e não são corajosos, e em primeiro lugar está a própria vida e segurança. Ruji estava claramente insatisfeito com essa explicação, ou talvez ele estivesse desapontado com eles agora, e disse que era assim que ele entendia. E vendo que Ruji estava indo a algum lugar, o mago parou e perguntou a ele para onde estava indo. Ruji não escondeu nada dele e disse diretamente que estava indo para o ninho dos goblins. Ele disse que deveria estar em algum lugar próximo, não é mesmo? O mago de cabelos loiros ficou sem palavras e perguntou se ele realmente não estava ouvindo nada do que ele estava dizendo. Ruji disse que não, porque ele disse que o entendia. É realmente válido evitar decisões imprudentes para salvar sua vida, e ele está naturalmente certo. No entanto, ao contrário dele, ele não tem motivo para recuar. Ele se aproximou dos magos que estavam vasculhando moedas e perguntou se havia alguma arma de invocação entre essa pilha de moedas, ao que o mago respondeu que não. Aqui só tem dinheiro. Ruji perguntou como era, e tudo bem, depois disso ele se virou e, sem dizer mais uma palavra, foi em busca do ninho dos goblins. O mágico de cabelos loiros gritou para ele parar, mas então percebeu que era inútil e parou, perguntando se o cara realmente iria sozinho. Aparentemente, ele estava muito preocupado com ele, mas o medo e a compreensão de que ele seria impotente contra os monstros que enfrentaria o impediram de ir. Depois de Ruji, ele caminhou sozinho por este túnel escuro e longo e pensou que já estava perto. Ele realmente estava muito perto do ninho. 3 pessoas estavam amarradas a um poste, aparentemente eram os desaparecidos. Havia 2 crianças pequenas e uma menina. As crianças estavam muito assustadas e começaram a chorar. A menina tentou acalmá-los e confortá-los, dizendo que definitivamente viriam buscá-los. Ela fala para eles não chorar. Os goblins que estavam guardando sua presa sentiram a presença de Ruji. Então os goblins pegaram suas armas e estavam prontos para entrar em combate a qualquer momento. Então, Ruji apareceu, e os goblins imediatamente o atacaram. No entanto, Ruji era mais forte do que eles e cortou a cabeça de um deles. Logo ele estava cercado por um bando inteiro de goblins. Ruji se preparou para a luta e perguntou a eles quem queria morrer primeiro, deixando-os se aproximarem. Ruji avançou bruscamente, destemidamente, partiu para a batalha com os goblins. Nas mãos, ele tinha apenas uma faca, que ele manejava habilmente, cortando os goblins, primeiro os braços, depois as pernas, e num piscar de olhos, as cabeças. Ele correu até o poste onde 2 crianças e uma garota estavam amarradas, cortando as cordas e libertando-os.
Ruji parou por um momento e perguntou à garota se ela estava ferida. A garota não respondeu à pergunta, apenas perguntou quem ele era. Ruji disse que um amigo dela o informou sobre este lugar. A garota perguntou ansiosamente se eles estavam bem. Ruji disse que conversariam sobre isso mais tarde, afinal, precisavam sair dali primeiro. Tinham que enfrentar essa horda de monstros. Enquanto conversavam, embora não por muito tempo, já estavam cercados por um exército inteiro desses goblins, e estava muito mais difícil lidar com o exército. A garota disse que o ajudaria, mas sua espada. Ruji a interrompeu e perguntou pela espada, onde ela estava. A garota disse que não fazia ideia. Quando foi capturada por esses goblins, parecia que eles a arrastaram para algum lugar. Ruji disse que não havia nada a fazer, ele resolveria tudo sozinho. Depois disso, ele não disse mais nada, apenas partiu para destruir os goblins restantes. Ele gritou para a garota cuidar das crianças, enquanto ele mesmo lidava definitivamente com os goblins, embora ele mesmo pensasse que não havia fim para esses goblins.